Oi, gente, sejam muito bem-vindos ao Quem Pode Ampara. Mais uma vez, claro, sempre com convidados especiais. E hoje aqui nós temos duas meninas empreendedoras que eu admiro demais, porque elas foram, assim, geniais em implantar uma ideia que a gente já sabe que existem em outros lugares do mundo, mas assim, com primor, e a gente tem uma ótima referência para que seja multiplicado por esse Brasilzão de meu Deus. Nós estamos aqui com as criadoras do Gateria Cat Café, a Bruna e a Luana, que são sócias e gateiras. Sim. E irmãs. Somos irmãs. Gente! Mesmo pai, mesma mãe. Dá pra ver. Olha só! Não parece, mas é. Aquela uma puxou o pai, outra puxou a mãe. Meninas, eu quero entender, primeiro, lógico, né? O que levou vocês a empreenderem e criarem um projeto tão incrível. Porque assim, eu vou falar pra vocês. É num requinte de perfeição dos detalhes que é muito encantador. É muito encantador. Não tem quem não chegue lá e não fique assim completamente deslumbrado com o ambiente. Vocês pensaram em tudo. Ai, Juro, sabe o que é você chegar lá e você não ter o que dar pitaco? Não tem o que dar pitaco. Mas é pra dar também. Mas se tivesse alguma coisa, eu juro que eu falaria. Mas vamos, quem sabe, melhoria aqui. Não tem nada. Quero saber, obviamente a história vai se misturar, porque vocês são irmãs e apaixonadas pela causa, mas eu quero ouvir de cada uma, assim, de onde surgiu essa paixão por gatos? Acho que primeiro, muito obrigada por isso. A gente fica até meio... Estamos honradas, né? A gente já é muito honrada, porque a Ampara é uma parceira, né, da Gateria, então já é uma honra muito grande também. Foi uma realização muito grande pra gente, inclusive, ter a Ampara junto com a gente. Gente que ficou feliz demais. Mas eu acho que a história começa, assim, bem cedo. Nossa família sempre incentivou muito a gente a empreender. Sim, legal. E a gente sempre procurou alguma coisa que fizesse o olho brilhar, assim, sabe? Alguma coisa diferente. A gente sempre gostou de experiências, coisas que fugissem do padrão. E a gente já tinha uma certeza que a gente ia empreender juntas, né? Isso era um sonho que a gente tinha. A gente só falava, vai chegar um momento que a gente vai encontrar o quê? Né? E, enfim, maravilhoso. E muito gateiras desde pequenas. Também, sempre desde pequenas. Vi um gatinho na rua, e começou, acho que casa. é interessante contar a história de como a gente começou a ser gateira. É que a gente tinha um cachorro e ele era um husky siberiano. A gente tava andando na estrada, voltando de uma fazenda. Foi um impulso. O cara tava vendendo husky siberiano no meio da estrada. Duas crianças, começamos a chorar, queria o cachorro, compraram o cachorro. Exato. E aí a gente comprou um husky siberiano. Então, hoje a gente olha a história, né? A gente fala, nossa... Tentamos salvar aquela vida. Exato. Mas tentamos salvar. E ele veio doente. Eu não lembro o nome da doença que ele tinha. Sinomose. Sinomose. Gravíssima. Gravíssima. Ele faleceu. Bebezinho, né? E a veterinária falou, olha, vocês por um tempo não vão poder ter um outro cachorro nesse ambiente, nessa casa. Mas vocês podem ter cachorro. Vocês podem ter gato, perdão. Mas vocês podem ter um gato. Olha só! E na época, nossa mãe sempre gostou de gato, mas nosso pai não curtia muito. Então a gente não tinha falou, muita familiaridade. Falou, acho que não vai acontecer. Ficou isso na cabeça, mas continuamos vivendo. E aí, um dia também, numa viagem, a gente encontrou um gatinho. E o caseiro desse lugar falou, eu acho que é uma fêmea. Então, eu vou jogar no mato, vou matar, vou fazer alguma coisa, jeito, porque fêmea não é serve, não vai me servir. E fica procriando. Não, E a gente já se desesperou, porque precisava salvar o gato. Aí foi as duas convencer o pai e a mãe que o gato não podia, gata, né? Não podia ficar lá e tal. E conseguimos. Aí a gente tava no Mato Grosso do Sul, a gente trouxe do Mato Grosso do Sul a gata. Olha! E aí, no fim, a gente chegou e descobriu que era gato. Era um macho. Era um macho. Que idade você tinha? E ele quase mandou a gata embora e no fim era macho. Você sabe que idade que a gente tinha? Eu acho que a gente devia ter uns... Devia ter uns 7. Você devia ser um pouquinho mais... Super crianças. Você é mais velha. Super crianças. E aí, começou daí, assim. Aí foi o primeiro gato que a gente resgatou. Um caminho sem volta. Aí é um caminho sem volta. E aí até nosso pai também. Aí o pai que não gostava muito já apaixonou. Hoje ele vive pros gatos também. Igual tá sempre lá na gateria, ajuda a gente em tudo, é apaixonado. Tem o gato dele também. São só vocês duas ou tem mais um irmão? Só nós duas. Só nós duas. E que legal vocês terem essa parceria, né? Porque não necessariamente irmãs podem gostar até, né, da mesma coisa, né? Uma série de contextos, mas resolver empreender juntas. Porque nem sempre isso funciona, né? Não, nem sempre. Era um medo, né? Mas acho que a gente sempre se deu muito bem.
nossos pais sempre empreenderam juntos. Então, acho que a gente veio desse ambiente, a gente já imaginava. A gente tá acostumado, acho que, chegar em casa e já saber que tem um assunto da empresa, porque os nossos pais sempre tiveram. E apesar de não muito saudável. A gente já tá super acostumado. Ambiente, então pra gente é super comum. Às vezes a gente tá fora do ambiente e a gente tentar o máximo possível, claro, separar as coisas, né? Então, às vezes você tá jantando, aí vem um assunto, a gente... agora não é a hora, né? Vamos deixar pra amanhã, a gente fala na hora, tá bom. Legal. Então, aí a gente corta e vai pro dia seguinte. Mas, assim, é super tranquilo, né? Mas é isso, tem que se dar bem mesmo, tem que ter uma certa... Confia muito uma na outra, a gente tem uma relação muito saudável, muito boa. Legal. A gente sempre foi muito amiga, então acho que nesse caso funciona, não tinha como dar errado. Então, depois dessa primeira gatinha, ou gatinho? Gatinho, não foi gatinho descobriu que era gato. Vieram quantos outros? Nossa. Aí que veio o Lui, né? Que o Lui é o nosso também. principal, assim, se você vai na gateria, a gente tem bastante homenagem ao Lui, que foi, acho que, o nosso primeiro gato. Grande amor. O grande amor. Fez, assim, realmente todo mundo se apaixonar. Que a família inteira se derreteu. E a partir daí a gente não parou mais mesmo. Assim. Foi o Lui. E o Lui faleceu um pouquinho antes da gateria inaugurar. Então, a gente chegou... Tava ainda com o coração bem fragilizado. Então, a gente tem várias homenagenzinhas ao Lui. Ele até no jogo americano, a gente tem uma cartinha pra ele. A galera até fala que... eu chorei, vocês me fizeram chorar. Porque acho que é um sentimento comum, né? De quem é mãe de pet, mãe, pai de pet, né? Vai entender. Todo mundo sente. E é o público de vocês, exato. Sim. Então, não tem como não se envolver. Sentir ali, não sentir a dor. Mas é isso. E aí, a gente já tinha essa vontade de empreender. E uma vez a Luana foi fazer uma viagem, é a sua parte, né? Você que fala essa parte. Eu fui fazer uma viagem com 2 amigas, a gente foi pra Nova York. E, sem expectativa nenhuma, eu tava caminhando na rua. Lembrando que a gente sempre teve o sonho, né? Ali guardado de empreender juntas. Então, a gente tava sempre buscando coisas que a gente falasse... Tava sempre tentando achar uma ideia nova, alguma coisa. E aí eu andando, a gente tava andando na rua... assim, sem rumo. E aí, passei, era uma cafeteria, claramente era uma cafeteria, só que era uma janela de vidro. E aí, eu olhei dentro, eu falei, gente, o que tem aí dentro? Quando eu comecei a olhar, um monte de gato andando e caminhando eu falei, não, peraí, eu preciso... O que é isso? Aí eu olhei Cat Café, chamava Brooklyn Cat Café. Aí eu falei, não, eu vou entrar. Aí as meninas, não, mas eu tenho alergia. Não, mas eu não gosto de gato. Eu falei, desculpa, não vai ter jeito. Vocês vão ficar aqui fora, eu vou entrar. E aí eu entrei e lá os gatos não... Agora eu não lembro se os gatos estavam... Não, eles não eram eu não sei dizer se eles estavam para adoção, mas é tudo junto. O café, os gatos, lá, eles tudo junto. Ficam soltos. Ficam soltos. E eu podia ficar lá 30 minutos. Quando eu pisei lá, eu falei... Acho que é isso. Já fiz um FaceTime com ela. E eu lembro que eu atendi, ela falou, Bruno, eu achei o negócio da nossa vida. Ai, gente! Ela começou a ligação assim. E a gente passou os 30 minutos. Os 30 minutos que eu podia na ligação de vídeo. Eu andando com ela. Eu falei, olha esse gato. E a gente vendo cada detalhe. Não, mas como é que é isso? E esses gatos são o quê? Analisando cada detalhe ali. Aí, assim, voltamos. Isso foi em 2019. Finalzinho de 2019, né? Novembro de 2019. Logo depois começou a pandemia. Só que aí a gente voltou e já começou o projeto. Tá. A gente voltou, começou a ir atrás de marca, começamos a estudar tudo. E acabou juntando 2 paixões, porque café sempre foi uma paixão da família. Também. Super. Meu pai é super conhecido, que ele ama café. As pessoas têm que ir na casa dele pra tomar café. Foi sempre uma coisa que unia, assim, amigos e famílias. Então, acabou unindo 2 amores, assim, que a gente falou, é isso. Tem 2 coisas que a gente ama muito, tem tudo pra dar certo. E aí, a gente começou com um projeto e começamos a mudar algumas coisas, né? Porque... A gente sabe que adaptar para nossa realidade. Uma delas é a adoção. A gente vive num país em que não dava pra gente não trazer esse apelo da adoção, né? A gente sabe a quantidade de animais que estão... oportunidade incrível, né? Exatamente. Então, a gente começou a pensar nesses detalhes. Não, e entender também, porque, de certa forma, até tinha alguns modelos parecidos de negócio, mas você não sabe. É um mundo muito novo, né? Então, você não sabe como é que eu vou colocar comida e tem um animal ali do lado, como é que eu vou... Aí, a gente foi tentar entender e buscar pessoas que assim, poderiam ter o mínimo de, às vezes, dar uma orientação pra gente, porque não existe um KINAI ali, a categoria da empresa Cat Café não existe. Então, assim, a gente teve que começar a entender como é que seria tudo, meio que adaptar as leis. Se adaptar às leis, entender as normas, se funciona, se não funciona, então.
E aí a gente, isso mesmo em 2019, aí a gente encontrou uma casa que a gente falou, não, é aqui, vai ser aqui, alugamos a casa. Que é o lugar que é hoje. Não. Tá. Aí foi aí que veio a pandemia. Isso a gente nunca esquece, a gente sempre fala. A gente assinou o contrato numa terça-feira, na sexta-feira foi o primeiro lockdown. Exato. A gente já tava assim, quebrando as paredes. A gente, não, em uma semana, você já imagina, na ansiedade que a gente tava, Querendo fazer a gente acontecer. A gente já tava ali fazendo tudo, a gente aí tem pandemia, foto aí lá você fala, não, gente, não vai dar nada, vai, bora. Aí, primeiro lockdown, a gente falou, opa, peraí, vamos sentar. Aí, nossos pais sentaram e falaram, gente, vamos com calma. Eu sei que tá, né, a gente não sabe como vão ser as coisas, foi difícil. A gente não queria colocar o projeto na gaveta. Não, de jeito sofrimento, né? Porque a gente fala, agora que o negócio ia acontecer, tava tão perto, tem que deixar pra trás. Mas no final foi muito importante, assim, essa pausa. Porque a gente tava com uma ideia muito inspirada, principalmente nos cat cafés do Japão. Então, a gente tava com uma vibe mais... moderna, né? Uma coisa mais tecnológica, talvez. A gente tava indo para um outro lado. Tá. E na pandemia, quando a gente ficou ali, naquele momento, mais ali sempre em casa, com a família, a gente foi vendo que a nossa essência era outra. A gente falou, a nossa essência é família. Eu acho que a gente precisa levar isso pro projeto de alguma forma. E aí, quando a gente chegou até, nesse meio tempo, abriu um cat café no Rio de Janeiro, a gente foi conhecer. Abriu? A gente falou, olha ali, é super possível, vamos, olha lá, tá dando certo, vamos fazer. E aí, a gente voltou para São Paulo e falou, não, agora... Quando começou a dar uma normalizada, a gente falou, vamos atrás, vamos fazer acontecer. E nessa segunda parte do projeto, a gente já foi pensando mais nesse lado família. Então, a gente mudou buscou, um pouco a visão, né? A gente falou assim, não, na hora de procurar... A gente entregou aquele imóvel, né? Graças a Deus deu tudo certo, a gente conseguiu entregar. Mas aí, dessa vez, a gente falou, não vamos procurar algo muito, assim... Comercial. A gente queria uma pegada acolhedora. Aí, a gente foi para residências. A gente foi procurar casas residenciais em que a gente pudesse usar esse cenário, assim. Essa energia de casa de vó. A gente queria que quem entrasse ali se sentisse confortável. E é bem isso. É bem isso, né? O que a gente pensava também é muito isso, assim, você ir na sua avó, tomar um cafezinho, um chazinho, ter um gatinho ali, às vezes você pode ir ali no sofá, e aí o gatinho vem assim, então a gente fala assim, nossa, e tem tudo a ver com a gente, é isso que a gente sempre viveu, né? Então, vamos trazer essa energia pro dia a dia ali na gateria. Eu acho que vocês aprimoraram a ideia que vocês se inspiraram, né? Sim, com certeza, acho que foi isso. E a gente conseguiu trazer mais da nossa essência mesmo pro projeto. E não só a ideia. A identidade de vocês. Ter a nossa identidade. E aí, a gente se apaixonou por aquela casa. Inclusive, aqueles azulejos, não sei se você chegou a reparar, tem azulejos pela casa que são originais. E foi isso que fez a gente se apaixonar. A casa é bem antiga, a casa tem mais de 50 anos, acho. 50, 60 anos, alguma coisa assim. Eu adorei as patinhas dos gatinhos no chão, assim. Nenhum animal foi... A gatinha que fez as patinhas do cimento é essa gatinha que vos fala. Com a perfeição! Nossa, me enganaram direitinho. Me enganaram direitinho. A gente fez alguns easter eggs na casa. Esse é um deles, mas a gente nunca expõe todos, é porque você descobriu. Mas tem alguns, se você vai, você repara. Tem uns detalhezinhos. Então, terei que ir mais vezes pra descobrir os outros. Mas é isso, então a gente tentou manter o máximo que a gente conseguiu dessa casa, da história da família que viveu lá também. E enfim, virou a gateria. Gente, e assim, a inspiração desde o que vocês têm no menu, que é uma coisa bem vó mesmo também. A Lu já falou cuca de banana, tipo coisas assim, né? E como que foi, assim, a decisão de como que seria esse espaço dedicado à adoção? E porque quando eu fui no final de semana, tinha justamente isso, famílias que iam ali para essa experiência, né? Com as crianças, né? E o cuidado de vocês para as pessoas se protegerem, para entrar ali dentro, para interagir com os animais. E como que foram criadas essas regras para que tudo assim acontecesse de forma tão perfeita, porque vocês não tiveram uma vivência de protetoras, né, de abrigo e tal, e assim, esses detalhes que vocês se preocuparam é justamente de quem tem um profundo conhecimento sobre isso, sobre as necessidades reais dos gatos, e como que o ambiente precisa ser preparado para que ele esteja da forma mais confortável possível, né? Essa sempre foi a nossa maior preocupação. Sempre. A gente queria que
Claro, as pessoas que fossem lá se sentissem bem, mas que os gatos, principalmente, que estão morando ali temporariamente, que fosse um ambiente agradável, saudável, que eles se sentissem bem, à vontade. Até porque isso estimula a adoção também, A gente até brincava, né? Quando a gente ia ver o imóvel, a gente falava, vamos primeiro ver a parte dos gatos, depois a gente vê se funciona dos humanos. Inclusive, o espaço dos gatos é maior do que a cafeteria. O jardim é maior do que a cafeteria. Mas é isso, eu acho que a gente tinha um certo conhecimento, mas a gente buscou muitos profissionais da área para ajudar a gente a encontrar o mais perto da... Como era um objetivo nosso, né? Acho que um dos maiores objetivos até hoje é que seja um ambiente que traga muita qualidade de vida para os bichinhos e até mesmo ser uma referência para as pessoas. Que as pessoas, às vezes, entendam que para você ter um gatinho, você tem que ter um ambiente apropriado para ele em casa. Então, que a gente possa ser essa referência. Então, sempre foi muito um objetivo nosso. Então, a gente procurou, assim, amigos veterinários, a gente procurou comportamentalistas, fomos perguntando, assim, até as plantas. Se for ver, a gente teve esse cuidado. Também fomos orientadas, né? Olha, cuidado com as plantas que você vai colocar lá. Algumas são tóxicas. Porque algumas são tóxicas. Então, tudo que a gente coloca lá tem que ver primeiro. E a gente trabalha muito com planta lá, porque é um jardim, né? Então, tem realmente... E coisas que às vezes a gente não sabe no dia a dia, né? Às vezes como gateiras, leigas. Você tá em casa, você ganhou uma flor. Você tem gato, você colocou lá, você não vai pensar, né? É verdade. Então, são coisas que às vezes, assim, os monitores sabem. Então, a gente sempre tenta ir passando. O máximo que a gente puder passar de informação nas visitas, a gente passa, que eu acho que é um dos maiores legados. Contribuir com a parte da guarda responsável. Exatamente. Legal, com essas mensagens todas. E desde que a gateria foi lançada até hoje, quantos gatinhos já foram adotados? 220 gatinhos. Gente, que coisa maravilhosa. E de adoção responsável mesmo. Todos Sim, super criterioso. A gente faz um acompanhamento depois da adoção também. Sim. Todo mês a gente pede uma fotinha, um vídeo, vê como o gatinho tá, se ele tá se adaptando bem. A gente tem uma preocupação muito grande, assim, quando a pessoa já tem um gato, leva um gato novo, como fazer essa adaptação. A gente sempre fica à disposição ali para tirar dúvidas, ajudar na adaptação, que a gente sabe que é um momento ímpar para a adoção realmente dar certo ali, né? Então, a gente tem sempre esse cuidado. Acontece muito isso, né? Às vezes também, de você ter já um gato, e aí você traz um segundo. E isso é uma experiência nova para muita gente. Fala, eu quero ter um segundo gato. Isso é normal. Mas o fato de você juntar 2 gatos é novo. Então, a gente sempre tenta orientar, assim, o máximo possível. Porque a gente sabe que o gato, ele é um pouquinho mais lento para se adaptar. Principalmente se tem um outro ali com ele. Um outro animal, né? Então, isso também é muito importante. A gente tem isso como base, assim, muito forte da gente explicar a importância dessa adaptação. Então, a gente tenta passar sempre o passo a passo, o que dá umas dicas. Legal. E o que é mais legal é que a gente, como ele fica um pouco lá na gateria, os monitores, a Bru fica bastante lá no jardim também, a gente já começa a perceber a personalidade de cada um. Sim! Então, a gente já, a pessoa adota, a gente fala, esse daqui, ó, se você for colocar com o seu, ó, ele gosta assim, assim, assado, ou não, ele é super sociável, pode colocar junto. A gente fala, ó, esse é um gato que vai chegar em casa, ele vai ficar escondido uns 2, 3 dias. Talvez você não veja ele no começo, normal, que ele vai ficar escondidinho, vai sair só pra comer, depois ele vai se acostumando. Então, a gente consegue ir sentindo, né, os gatinhos, a gente vai observadoras. É um olhar muito sensível, né, sobre a coisa. Porque, realmente, quem convive com gatos, né, e gosta, porque a gente que é apaixonado no sentido de gostar de observá-los, de entender justamente essa diferença de personalidade que um tem do outro. Porque é muito particular, né? O jeito que um gato é e que o outro é, mesmo que às vezes no mesmo ambiente, eles são completamente diferentes. Quais são os pré-requisitos para um gatinho poder entrar na gateria, por exemplo? Quais os perfis desses animais que, no caso, podem ser recebidos ali? A nossa principal exigência é um protocolo que a gente tem de exames. Então, os animais são todos castrados, vacinados. A gente faz a microchipagem lá na gateria. Teste FIV-FeLV, enfim. Tem todo um protocolo para eles poderem entrar lá na gateria. Saúde dos animais. Exato, pra gente ter certeza de que todos estão saudáveis, estão prontos para ir pro novo lar. Mas em questão de personalidade, a gente sempre tenta trazer gatos mais sociáveis e que não fiquem desconfortáveis naquele ambiente. A gente sabe que são muitas pessoas entrando, muitos gatos novos o tempo inteiro. Então, tem alguns gatos que, infelizmente, não vão se adaptar. Isso. Então, tem alguns que às vezes a gente não quer
deixar de tentar. Então, a gente tenta, se esforça um pouquinho. Infelizmente, alguns às vezes não conseguem se adaptar. Acontece. Mas a gente tenta ao máximo fazer com que eles fiquem confortáveis e... Porque para adoção, para relação, né, com a nova família, é sempre muito melhor que ele esteja mais domesticado. Sim. Né? E é até importante que às vezes a gente faça mesmo force um pouco essa habituação, né, essa convivência, pro melhor dele, pro bem dele, né? Porque é muito raro alguém que queira fazer a adoção de um animal mais arredio, mais acelvajado. Então, a gente fala até que nesse revezamento que a gente tem dos voluntários, né? Que podem contribuir, às vezes, né? Com os abrigos e com os espaços de gatos, é fazer o momento do afofa-gato. Né? Que é ir lá e poder interagir, fazer com que eles, né, gostem da presença humana, se acostumem com toque, etc. Até mesmo com pessoas. Às vezes a gente tem alguns que a gente tem a adaptação em si, né? Lá dentro a gente tem uma sala de adaptação. Que quando os gatinhos chegam, a gente não coloca direto no jardim. Vai primeiro para adaptação. E tem muitos lá que ficam... foi o que a Bru falou, uns 2, 3 dias ali quietinho, mas só do fato dele ver toda a movimentação, a gente tá sempre lá, então o monitor tá sempre lá fazendo carinho, a Bru também é muito especialista nisso, né? Fazer a adaptação, ela é ótima. Eu fiquei calejada, gente. Ela é ótima, ela é ótima. Muito bom. Tô calejada. Precisar contratar, porque pra fazer adaptação ela é boa. Aí ela vai com a mãozinha e faz carinho. Às vezes eles não aceitam muito toque, né? Então a gente vai com aquela mãozinha de coçar as costas, vai fazendo eles aceitarem o carinho aos pouquinhos. Então, e a gente tenta não forçar, mas também não desiste ao mesmo tempo. Então, é uma linha tênue onde aí você pode ir. do que a gente pode fazer para ajudar. Tiveram gatos que foram adotados dentro da sala de adaptação, eles não saíram. De que eram gatos medrosos, não conseguiam sair. E tem perfis de adotante, né? Isso. Tem adotante que quer o gato brincalhão, que quer o gato de colo, de sentar na frente da televisão e ficar com o gatinho no colo. E tem adotantes que estão dispostos... A passar por essa conquista. A passar pela conquista. Tem gente que fala, eu quero adotar o mais difícil, que ninguém quer. Então, tiveram gatos que a gente falou, putz, esse não vai ser adotado, ele vai ficar aqui com a gente, tá tudo bem. Ele fica aqui com a gente. Mas graças a Deus, acontece. Doamos todos eles. Sim. Não, é muito legal. A gente vem com, assim, você vê quanta gente tá disposta a se doar, assim, pelos gatinhos, sabe? É muito gostoso. E dentre todas essas histórias, assim, teve alguma história de adoção que marcou vocês, assim? Acho que são tantas, imagino, né? Eu tenho uma que eu sempre falo e a Bru que fala tem sobre. Uma minha. A minha é um gatinho que hoje é meu filho. Óbvio, né? Sabia! Mas a história dele é que ele foi lá pra gateria. E um belo dia ele tava lá, né? Como lar temporário. E um belo dia, na Páscoa do ano passado, eu recebi uma ligação da monitora. E ela falou, olha, tem um gato que não anda. Eu falei, como assim não anda? Todos os gatos que estão aí, eles andam. Não, esse gato não tá andando, ele tá com dificuldade de ficar em pé, não consegue. Fui correndo pra lá, quando eu cheguei, realmente, o gato não conseguia ficar em pé, ele ficava meio que cambaleando, andando em círculos. Nossa. Entrei em desespero, não sabia o que fazer. Já fui fazendo umas ligações, falei, vou levar para o hospital. Ficou internado, e aí aquele sofrimento até descobrir o que é. Quando a gente descobriu, bife. Nossa. Bife seca. E aí a gente começou a luta do tratamento, que acho que só quem passou por isso sabe o sofrimento e o dilema interno de você não sabe se você está fazendo direito, mas você não quer desistir daquela vida. E é um tratamento muito caro, é muito sofrido, não só para o gato, mas para quem está ali cuidando dele. Então, foi um grande desafio, assim, pra gente. E eu sou muito grata a todo mundo da gateria que colaborou, porque a gente conseguiu salvar a vidinha dele, graças às doações de todo mundo da gateria. Sim. E eu acabei fazendo lar temporário e me apaixonei. Aquele lar temporário. Aquele famoso golpe do lar temporário. Quem nunca caiu? Julgue. Exato. Hoje é meu filho, o AJ. E a sua história? A história que me marcou... Eu também adotei na gateria, mas, enfim, já era algo... Eu já esperava, a gente abriu a gateria, eu já Impossível sabia que eu ia adotar ilesa, em algum momento. Mas acho que a história que eu gosto de contar, sempre que me marcou, foi a primeira gatinha que a gente recebeu, que ela era cega. E aí, o nome dela era Blanche. E foi assim, pra gente era uma novidade, porque essa é a primeira vez que a gente ia lidar, né, com uma dificuldade, né, ali.
E a gente ficou com muito medo de falar assim, ai, nossa, como que a gente vai fazer? Será que a gente vai fechar ela? Será que a gente vai... subestimou. A gente subestimou. A gente ficou, a gente subestimou ela. A gente ficou muito surpreende. preocupada. A gente falou, ai, como é que ela vai fazer com os humanos? Será que ela vai se assustar muito? Será que os gatinhos lá... Colocamos a Blanche lá. Gente, assim, em um segundo ela já tava hiper adaptada. E já tava pulando de um lado pro outro, já não sei o que lá. E ela bombou. Tá? Todo mundo chegava, as pessoas chegavam, a gente postou ela, as pessoas chegavam e falavam assim, vim ver a Blanche. E assim, ela foi um sucesso. Todo mundo apaixonado por ela. E ela era uma gracinha, muito fofa, e ela inteligentíssima. Todos os gatos. Inteligentíssima, assim. Você vê que ela se virava com tudo. Então a gente falou, nossa, ficamos morrendo de medo, preparando tudo pra ela. Não, aqui ela vai pular, aqui ela vai não sei o que lá, aqui não sei o que lá. Nada. Ela veio sozinha, se virava sozinha. E foi uma adoção muito legal. Que foi uma moça que ela nunca teve gato. E ela falou, eu me apaixonei pela Blanche. E aí ela vinha, assim, constantemente. Ela falou, quero que ela se acostume comigo. Então ela vinha várias vezes antes dela pegar a Blanche com ela. Ela tava e fazia o cheirinho. empenhada, querendo com ela. Chegou a tirar férias. Chegou a tirar férias pra se adaptar à Blanche na casa dela. Que especial. Não, então ela foi muito super especial. bem adotada. A gente ficou Olha. super feliz. Porque a gente fica preocupado também, Claro. né? A gente fala, quem que vai adotar? Será que é uma pessoa que vai estar... Né, que Disposta. tem essa... Exato, tem essa disposição e que vai se preocupar, porque tem algumas coisas que você tem que se adaptar, né? Sim. Mas, enfim, então pra gente foi muito marcante, porque foi tudo de melhor, assim, que aconteceu. A gente esperando uma coisa e no fim foi tudo maravilhoso. Ela até hoje é adotadinha, bonitinha, com a Vale a unhinha pena dela. dar essa chance, né? Com certeza. Com É certeza. os ensinamentos da vida. E hoje a gente tem... Hoje a gente tá com um Dampara, né? Que veio o Dampara resgatadinho pela Dampara. Que é especial, que ele também... Não tem um olhinho e tem, acho que só 10% da visão do outro. 10, 20%. Eu não sei exatamente. Ele tá lá Que é com a uma gente. panterinha negra maravilhosa. Coisa mais Sim. linda. Tchau. Tava todo largado lá. A gente E assim, Ele é aí a gente aprendeu com a Blanche, Sim. ele já tá super ali também, Pois demonstrando é. toda... Tá à vontade. E logo, logo ele vai ter um lar, viu? Porque ele é muito apaixonante também. Muito! Você que tá assistindo. Eu tenho olha certeza. lá. Passa lá pra conhecer o T'Challa. T'Challa. Amei o nome. Muito Nossa bom. Pantera Negra. Muito bom, meninas. E olha, com tudo isso, assim, né? A iniciativa de vocês, né, essa coisa da veia empreendedora, a paixão por gatos. Vocês tinham ideia do sucesso que ia ser? Assim, passou pela cabeça de vocês que seria tão bem sucedido? Porque, gente, quem não sabe, eu tentei ir lá de final de semana. É, assim, impossível, porque fila de espera, super disputado, assim. Então, vocês realmente foram, assim, um caso muito bem sucedido. Isso já era esperado ou não foi muito melhor do que vocês imaginavam? Olha, a gente queria muito que fosse muito bem sucedido. Mas acho que a gente não imaginava que fosse tão bem aceita a ideia. A gente tinha muito medo de como as pessoas iam entender, se as pessoas iam entender o modelo de negócio. No começo, existiam algumas dúvidas, né? Tipo, mas tem que pagar para entrar ali no espaço dos gatos. E aí, com o tempo, a gente foi explicando o porquê que a gente cobra uma taxa colaborativa, que o valor é todo revertido para o cuidado dos gatos, uma parte é doada para ONGs parceiras também. Sim. Então, quando você entra ali, você tá colaborando, de certa forma, com outros gatinhos. Maravilhosa a ideia. Então, a gente conseguiu, aos pouquinhos, ir colocando isso na cabeça do público. E realmente foi um sucesso maior do que a gente esperava, assim. Foi, a gente se dedicou muito pensando sempre em ser... Que fosse um sucesso. Mas é claro, né? Você nunca... Acho que a gente tinha muito medo, né? Justamente por isso. A gente não sabia como as pessoas iam aceitar. Ainda mais, acho que em São Paulo, a gente tem tanta opção, né? O que é maravilhoso, né? Eu amo, sou apaixonada. São Paulo realmente... Tem muita opção. Olha, fazer sucesso em São Paulo, porque tem de tudo, é tudo com muita maestria, muita né? coisa boa, muita coisa boa. Exatamente. Então, a gente tinha um pouco dessa aflição, ainda mais lidando com o animal e a comida junto. E lidando com gatos, né? Com Porque gatos já sofrem muito preconceito no geral. Apesar de hoje estarmos num momento em que, graças a Deus, as pessoas estão cada vez mais adeptas aos gatinhos, a gente sabe que ainda tem muita gente que não gosta. Então, no começo, nossa, a gente ouviu tantas vezes, que absurdo fazer isso com gato, porque você deve fazer com cachorro, ia fazer muito mais sucesso. E não duvido, mas, gente...
A nossa missão são os gatinhos. A gente ama cachorro também, mas os gatinhos não tem jeito. Mas foi um grande sucesso desde o começo, assim, surpreendendo a gente. A gente tentou inaugurar, a gente falou, vamos fazer um soft opening, vamos abrir aos pouquinhos. De repente... No primeiro dia, antes da gente abrir, quando a gente foi abrir o portão a primeira vez, tinha gente na porta esperando. Não, graças a Deus. Graças a Deus foi muito gostoso, assim, todo o processo. Foi muito surpreendente. E agora, assim, o que está passando na cabeça dessas mulheres empreendedoras? A ideia é ampliar, a ideia é aprimorar, a ideia é continuar curtindo esse sucesso? O que está aí rondando a cabeça de vocês? Ai, sempre passa tudo, né? Passa tudo. A gente tem muita ideia mesmo, a gente adora, né? Então, a gente pensa em muita coisa. Mas, a princípio, eu acho que a gente pensa muito em aprimorar muita coisa que a gente fez, assim. Claro, são algumas coisas que a gente pensa mais no processo do cliente, ali na jornada, como que ele entra, como que a gente pode melhorar na casa em si. E, enfim, para a gente entender o negócio como um todo. Legal. Até porque a gente é muito preocupante pra gente tudo. Acho que a gente se envolve muito com os gatos, né? E aí, principalmente a Bruna, que tem um envolvimento emocional. Então, a gente fica pensando, se a gente ampliar, como a nossa preocupação com mais um ambiente, mas a gente tem muita vontade, obviamente. Mas, a princípio, acho que mais focar em aprimorar ali... Esse amadurecimento mesmo, né? De entender coisas que só vocês sabem. A gente não tem nem 2 anos ainda de bebê, casa, gente. Então, a gente vai com calminha, vamos sentir as coisas e acalmar o coração pra gente poder lidar com mais gatinhos e mais... Mas a gente tem muitas ideias, assim, questão de experiência. Sim. Talvez, a gente gosta muito de fazer coisas temáticas em épocas do ano, festa junina, Halloween, a gente gosta muito. Então, a gente sempre tenta fazer algum tipo de brincadeiras, algumas comidas temáticas, bebidas. E tudo isso sempre está ligado a... Eu vejo que vocês... Tudo que vocês fazem nesse projeto, tudo tem um toque de consciência, assim, de informação, para educar as pessoas em relação aos cuidados com os animais ali mesmo. Eu acho que, né, onde vocês podem colocar uma mensagem, existe, né, para ativar essa sensibilidade, assim. Então, vocês foram muito felizes nessas escolhas. Vocês têm histórias, assim, de gente que se inspirou em vocês, de outras gaterias? Teve alguém que já contou? E já... Olha, foram abrindo outros cat cafés, graças a Deus. Foi mesmo. Depois de vocês foram um boom, assim, várias foram aparecendo. Apesar de concorrência, a gente vê muito como a gente tem o mesmo objetivo. É isso. Sim. Então, eu acho que quanto mais cat cafés, melhor. E eu torço para que todos façam com muito cuidado e muita dedicação o que a gente tenta fazer. Porque eu acho que essa é a maior preocupação. A gente sabe que é moda. O negócio vira uma moda e todo mundo quer fazer. E quer... Mas existem seres vivos ali que a gente precisa ter uma preocupação. Perfeito. Então, eu acho que esse é o nosso maior medo, de virar um grande boom e todo mundo fazer. Mas eu acredito que se todo mundo fizer com o mesmo carinho, a mesma dedicação... Com a mesma responsabilidade, não é uma solução, mas é uma parcelinha que a gente consegue ajudar no cenário, sabe? Desses animais que a gente, estão na rua. inclusive, vê, assim, os cat cafés dando tudo certo e todo mundo vindo com essa mesma empolgação, assim. A gente, inclusive, vê que vai ser um agente importante ali na adoção. Porque, de certa forma, a gente faz essa ponte, né? A gente consegue encontrar e juntar os dois. Então, tem quem faz o resgate, tem quem faz... tem quem quer adotar, e a gente é o lar temporário ali que vai e que divulga essas adoções e faz essa junção. Então, a gente enxerga que cada vez mais a vinda dos cat cafés, e se for com muita responsabilidade, se forem seguir esse ideal, que eu acho que dá pra fazer parte, assim, desse ciclo da adoção e a gente criar cada vez mais responsabilidade e divulgar cada vez mais, sabe? É um negócio com propósito. Um propósito real, né? No caso de vocês. Porque a gente não encontra dúvidas. Né? Está aí em todos os lugares. Meninas, de verdade, eu sou fã, assim. Eu tô... a gente que não sei. Eu comentei com a Lu, falei que é maravilhoso que eu fui lá hoje, gente. Eu acabei de sair de lá, almocei, tava maravilhoso, inclusive. Que bom. Redondo. Fica fresquinho, assim, na cabeça. E, de verdade, que coisa maravilhosa, assim. Que primor que vocês tiveram nessa construção.
em todos os detalhes, não só nessa parte mesmo ali do ambiente, né? Do que tem no menu, que delícios chás, né? Cada coisa que vocês escolheram. Mas, sem dúvida, para quem é apaixonado pela causa e vai com essa intenção, né? De olhar os animais, o ambiente dos animais, aquela árvore da adoção, né, que é um ambiente super especial. Essa chance que vocês estão dando para que essas vidas tenham, né, uma família responsável, e para que mais gatinhos tenham uma oportunidade, né, de ter uma família, tantos estigmas quebrados, né, em relação à espécie. Eu só tenho que parabenizar e agradecer assim, pelo projeto que vocês criaram e que multiplique, que venha novas ideias. Eu tô falando para vocês terem outros. Né? Vamos ver. A gente vai chegar lá, a gente chega lá. Desejo que chegar lá, vamos jogar pro universo. Né? Isso, que vocês tenham muito sucesso ainda. Mas muito obrigada mesmo, a gente também só tem a agradecer. Acho que foi claro, a gente tem muito contato assim, com ONGs, né? A gente acabou criando muito contato com ONGs, mas acho que a parceria que a gente criou assim, com a Ampara foi muito mágica pra gente, até porque a gente já acompanhava a Ampara de muito tempo. Sempre tiveram marcas que a gente falou, essa marca ou essa empresa, nossa, eu queria muito que fosse uma parceira da Gateria. E a Ampara desde o começo. Desde que a gente começou a pensar nas ONGs, eu falei, eu queria muito que fosse a Ampara. Mas pra gente era um sonho inalcançável. A gente achava que... nunca a gente vai conseguir. Então, quando a gente conseguiu, a gente falou, meu Deus, que realização maravilhosa. Funciona super, assim, não é só a parceria que a gente fala que, da gente vir aqui no podcast, conversar e tal. Não, é uma parceria que vocês fazem os resgates, trazem os gatos, a gente faz o protocolo, a gente faz essa troca. Então, assim, é muito bom quando a gente dá esse match, com parceiros. Né? Então, muito obrigada também. Que isso, a gente que agradece. A parceria perdure muito. Amém. Vai ser. Obrigada demais, meninas, pela participação de vocês. A gente que agradece. A gente fica por aqui, pessoal. Obrigada. Tchauzinho.